Amém. Um dia eu vou convencer a Marise a recitar a poesia no final do culto. Para a gente sair com essa poesia que aquece o nosso coração. Queria convidar nessa noite os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Diz assim Paulo, à igreja em Roma: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Queria destacar o comecinho desse versículo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quero te convidar mais uma vez nessa noite a orarmos juntos. Pai de amor, nós te agradecemos pela possibilidade que temos mais uma noite de estarmos aqui juntos em comunhão, como igreja, para meditarmos nas Escrituras. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos iluminar mais uma vez com o teu Espírito Santo, para que a gente possa entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje, Pai. Fala aos nossos corações, traz alívio àqueles que precisam de alívio, traz consolo àqueles que precisam ser consolados. Ó Pai amado, que a Tua glória possa se manifestar sobre nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero falar nessa noite junto de vocês a respeito do sofrimento, a respeito da dor, a respeito daquilo que, de uma maneira extremamente democrática, nos assola a todos. A angústia em decorrente do sofrimento, a dor da maldade do mundo, as mazelas da vida, desse Brasil judiado, as dores que todos nós aqui, independente de classe social, independente de cor de pele, independente de gênero, todos nós enfrentamos. Tem um filósofo grego, lá do 340 ao 270 a.C., chamado Epicuro. Existe o famoso paradoxo do Epicuro, que se debruça sobre uma questão filosófica que até hoje nos incomoda, nos inquieta, nos deixa até sem chão, quando a gente para realmente pensar sobre a questão do sofrimento, que segundo alguns, é a questão mais importante de todas. O paradoxo do Epicuro diz o seguinte: ora, ou Deus é bom, mas Ele não é todo poderoso, porque se Deus é bom e existe o mal, Ele não é todo poderoso então para resolver a maldade e o sofrimento do mundo. Esse é um primeiro ponto. E ao mesmo tempo ele diz: ou Deus não é bom e é todo poderoso, porque sendo todo poderoso e não resolvendo o problema da maldade, do sofrimento e da dor, ora, então ele não é bom. E isso obviamente é um dilema, é um paradoxo, que a gente não consegue explicar de uma maneira categórica. Os filósofos, os teólogos estão há séculos e mais séculos debruçados sobre esse problema do sofrimento, o problema da dor humana. Onde que está Deus nessa dor? Onde que está Deus no sofrimento? E é óbvio, e aqui eu já quero ser estraga prazer de todo mundo, que eu não vou resolver essa questão. Eu não vou solucionar plenamente o mistério
que envolve a questão da dor e do sofrimento nas nossas vidas. Mas a gente precisa superar algumas coisas. Nós precisamos superar algumas coisas. Lá no site da igreja tem um momento, lá na nossa filosofia ministerial, que a gente diz assim, que a Igreja Batista em Quitaúna, ela não é um lugar para você ouvir clichês. Então hoje, eu acredito que a gente vai ter o nosso tapete assim um pouquinho puxado, vai incomodar um pouco. Mas eu creio que à luz da palavra de Deus a gente vai encontrar sabedoria para a gente poder viver essa vida diante da dor que assola a todos nós. E quais são esses clichês? É muito fácil diante da dor, do sofrimento que a gente passa, que a gente enfrenta, a gente ouvir do povo de Deus, do povo evangélico, não de uma maneira maldosa, mas de uma maneira superficial, alguns clichês. Quem nunca ouviu? Deus está no controle. Você acabou de ter um aborto, sua esposa abortou um neném, você perdeu um filho pequenininho por uma doença, por uma enfermidade, a criança morreu com um tiro de bala perdida no Rio de Janeiro, Petrópolis foi destruída. Aí vem o crente, vem o fiel ali no momento de dor. Deus está no controle. Concordam que esse clichê que sai quase que automático, ele faz parte de algo que nós cremos na soberania de Deus. Mas calma aí, o que você quer dizer com isso? Deus matou meu filho? Deus causou o mal na minha vida? Outra frase, Deus sabe de tudo. Ora, se Ele sabe de tudo, por que Ele não me preveniu, me deu um escape dessa dor terrível, de um divórcio em que eu fui traído de uma maneira desonesta pelo meu cônjuge? Deus sabe de tudo e não fez nada? Ou, não, Deus é soberano, um conceito de soberania às vezes, que parece que tem o dedo de Deus em todos os males da terra. Ou ainda, tudo para a glória de Deus. Você está dizendo o quê? Que essa desgraça que aconteceu na minha vida é para a glória de Deus? Que a morte é para a glória de Deus? Que a dor, que o sofrimento é para a glória de Deus? São coisas e frases que saem como que automáticas da nossa boca. E eu não estou dizendo que necessariamente elas estão erradas. Eu estou dizendo que essas frases precisam ser pensadas de uma maneira um pouquinho mais profunda, para a gente poder discutir a questão da dor e do sofrimento de uma maneira mais séria, mais substancial, mais significativa, para a gente refletir sobre esse assunto. Recentemente, como eu já citei, as chuvas castigaram Petrópolis. Creio eu que a maioria de nós aqui vimos as imagens. Eu não sei se você parou um minuto da sua semana para fazer um exercício e se colocar diante daquelas famílias, diante daquelas pessoas, que até agora não sabem onde estão os seus queridos. Fazer que nem o César de manhã hoje, não vou conter minhas lágrimas. Ou vou fazer, ele tentou conter, eu não vou conter. Gente, é de partir o coração, você ter sua casa totalmente destruída, você ser engolido pela força da água, e ir parar não sei aonde, não saber onde as pessoas estão. Você parou para pensar no tamanho dessa dor, na angústia dessas famílias, no desespero, no sofrimento, no problema do mal? Não dá para você chegar para a família que perdeu 5 entes queridos, eles não sabem nem onde eles estão, e dizer, não, Deus está no controle. Que controle? O que você quer dizer com isso? O que significa isso? Quando a gente pensa em problemas gravíssimos da nossa história, e recentemente isso veio à tona de uma maneira assim, lamentável, quando a gente olha para a história da Alemanha e do nazismo na Segunda Guerra Mundial, um doido autoritário que provoca a morte de 6 milhões de judeus, e gente que foi morta em câmara de gás, gente que foi exterminada.
segundo a ideologia nazista, porque não era nem gente, não eram humanos. Como que você chega para um judeu que perdeu o avô e diz para ele assim, não, Deus está no controle? A pergunta que o judeu vai fazer para a gente é, onde está Deus nessa situação? Percebe? Porque se Deus tem o dedo dele nisso, gente, que Deus é esse? Então a gente tem que tomar cuidado, Deus está no controle. O que você está querendo dizer? Que foi Deus que fez o holocausto? Foi Deus que destruiu Petrópolis? Percebem o problema? Percebem? Uma coisa é quando o teu problema é uma unha encravada. Aí você fala assim, Deus está querendo me ensinar alguma coisa com essa dor aqui e tal. Beleza. Agora, e quando você fala de 2 bombas atômicas sendo derrubadas em 2 cidades japonesas, é Deus no controle? Então o que eu quero dizer para os irmãos? Que os clichês não dão conta para explicar o tamanho da dor e do sofrimento. As guerras, estamos agora na iminência de início de uma guerra que pode se desdobrar em algo maior no cenário geopolítico mundial. Como que a gente explica isso? As doenças que nos assolam. Pessoa com câncer terminal. Aí vem lá o crente lá, lógico, na boa intenção, querendo consolar. Não, Deus é soberano. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Está querendo me ensinar alguma coisa? O que Deus está querendo me ensinar com essa desgraça? Estão percebendo a gravidade e o problema? Como tem coisas que são difíceis de encaixar? Diante disso tudo, diante das questões das dores, dos sofrimentos, das angústias, eu quero nessa noite partilhar com você 7 conselhos acerca do sofrimento. 7 conselhos baseados na palavra de Deus, que vão nos ajudar a lidar com o sofrimento. Talvez não vai ser a explicação definitiva para a dor que você está vivendo. Não vai. Mas são 7 conselhos baseados nas Escrituras, que vão te dar sabedoria, vão nos dar sabedoria para que a gente possa enfrentar as dores do mundo. Em primeiro lugar, a gente leu Romanos 5,8, e Paulo diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Deus demonstra o seu amor por nós. O ponto de partida para a gente entender o sofrimento é a gente entender que o Deus revelado em Cristo é um Deus amoroso. Deus que se revela em Jesus Cristo não é igual ao Hitler. O Deus que se revela em Jesus Cristo não é um manipulador. O Deus que se revela em Jesus Cristo, Ele não é um sádico, que está brincando com você e está brincando comigo, que está lá assim pensando, agora qual doença que eu vou jogar na vida daquela família para eles aprenderem uma lição? Qual bomba que eu vou mandar numa cidade para eles poderem, para cair a ficha? Qual holocausto que eu vou gerar para poder... Não! Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus, é um Pai amoroso. E isso tem que ser um a priori, isso tem que vir antes de tudo aquilo que a gente vem a refletir sobre tudo, especialmente acerca do sofrimento. Em outras palavras, primeiro conselho para você refletir sobre o sofrimento e sobre o seu sofrimento. Entenda algo em definitivo: Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Tiago 1, de 13 a 15. Se você puder abrir lá para conferir comigo. Tiago 1, de 13 a 15. Diz assim o texto: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O que o texto de Tiago está nos dizendo? Que Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A ninguém tenta. Deus, em outras palavras, o texto está nos dizendo de uma maneira praticamente direta que Ele não é o autor do mal. Se o Hitler fez o que fez, não foi porque a soberania de Deus estava conduzindo a vida dele. Foi uma decisão ética, no caso aqui uma decisão imoral, antiética, que ele cometeu, e ele é o responsável por aquela maldade, não Deus. Porque Deus, Ele não é o que tenta. Se Deus fosse o tentador, Ele seria um diabo, e Deus não é diabo. Deus é o Pai amoroso revelado em Cristo Jesus, conforme nós lemos e entendemos a partir das Escrituras. Então isso tem que ficar claríssimo para a gente. Deus, Ele não é o autor do mal. Ele não é o autor do mal. O Deus que nós professamos nessa comunidade de fé, o Deus que nós lemos nas Escrituras, a hermenêutica que nós fazemos através de Jesus de Nazaré, nos leva claramente à conclusão de que Deus não é o autor do mal. E como que a gente resolve o paradoxo de Epicuro, pastor? Sei lá como a gente resolve. Eu sei que Deus, e eu tenho convicção disso, Deus não tem nada a ver com aquilo que aconteceu nas câmaras de gás. Ele não produziu aquilo, Ele não gerou aquilo, Ele não é o autor daquilo. Ele não é. Porque o Deus revelado nas Escrituras a partir de Cristo Jesus é esse Pai amoroso, e Ele não é o autor do mal. Não foi Deus que inseriu o mal na humanidade. Conforme nós lemos no relato até do Gênesis, nós percebemos uma decisão humana que produziu o pecado, que gerou o pecado, a desobediência. Se a gente for ler dentro dessa perspectiva que a gente tradicionalmente conhece, aquilo que a gente chama de pecado original, foi Deus que fez o pecado quem fez fomos nós. Nós somos responsáveis, não Deus. Então esse é o primeiro conselho que eu te dou. Se você está sofrendo, saiba, Deus não está brincando com você. Deus não é o autor do seu sofrimento. Deus não é o autor da tua dor. Não é Deus que está te mandando um raio assim para te amaldiçoar. Não. Precisamos ter isso com muita clareza. Em segundo lugar, segundo conselho, nós nunca conheceremos os propósitos de Deus em plenitude. Nós nunca conheceremos os propósitos de Deus em plenitude. Como eu disse semana passada, existem algumas coisas essenciais na nossa fé. E uma das coisas essenciais na nossa fé é que a gente sabe que o propósito de Deus, para mim e para você, nós sabemos, temos certeza e convicção de que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós nos pareçamos com Jesus. Amém? Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Deus tem esse propósito para mim e para você, que a gente se pareça com Ele. Agora, quais são os propósitos da minha dor? Qual é o propósito da falência do meu matrimônio? Qual é o propósito do meu filho viciado em drogas? Qual o propósito da minha casa que foi destruída em Petrópolis? Qual o propósito das angústias da minha alma, da depressão que não passa, da vontade de ficar no escuro para sempre? E não tem nada que eu consiga fazer para sair desse buraco. Qual o propósito dessa dor? Nós nunca saberemos em plenitude os propósitos das nossas dores. Nunca. Portanto, tomem cuidado com toda explicação, ou com todo aquele que acha que tem a explicação, especialmente aqueles que vêm explicar para você os propósitos da sua dor. É o capeta, hein? O diabo está se levantando, você abriu brecha, tem uma brecha aí. Cuidado, nós nunca saberemos os propósitos em plenitude. Cuidado com gente que vem falando isso. Será que é o capeta?
Será que é Deus me punindo? Será que Deus virou um diabo e ele que me tentou para cair? Tem umas histórias aí, né? O camarada casado, né? Aí ele sai com a amante, vai para o motel e fala que foi o diabo que levou o carro dele lá para a entrada do motel. Tem umas histórias, eu já ouvi falar, as conversas de crente aí, né? Os caras falam isso aí. Conversa. Quer espiritualizar a dor. Aí o casamento vai para o ralo, espiritualiza. Foi o diabo, foi Satanás. Foi sei lá o que aconteceu. Na maioria das vezes, meus irmãos, a dor, o sofrimento é provocado por conta de coisas que nós mesmos fazemos. Quantas notificações, quantos laudos informando que Petrópolis era uma área complicada. O que as autoridades fizeram? Quanto dinheiro foi investido? Qual a proteção que o Estado forneceu para aqueles lá, que ali viviam? A decisão de alguém demente, louco, insano, fazer um holocausto. Não é Satanás, é um doido, insano, uma pessoa má. Na nossa vida existem causas e consequências. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6,7: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O casamento acabou, não foi porque o inimigo se levantou, foi porque você bateu na sua esposa e ela foi para a polícia. Seu filho está usando droga, não é porque o capeta puxou ele para cocaína, para maconha. Você nunca conversava com ele. Os sofrimentos que nós vivemos, grande parte dele é culpa nossa. Nossas péssimas atitudes, nossa péssima maneira de viver. As guerras que acontecem no mundo acontecem por quê? Grosso modo, um fator: mamon, dinheiro, interesses financeiros. A culpa é nossa. Então cuidado com essa questão de querer espiritualizar tudo e achar que você vai encontrar os propósitos de Deus para cada dor que você está sentindo, para cada dor que você está sofrendo. Cuidado. E ainda mais, tem coisa que não tem nem explicação, que a gente não sabe. Em filosofia chamaríamos isso de contingência. Tem coisas aleatórias que acontecem na nossa vida sem explicação. Se tem, a gente não tem acesso. Terceiro conselho, já pincelei ele um pouquinho, vou enfatizar ainda mais. Se a gente não conhece os propósitos do sofrimento em plenitude, os propósitos de Deus em relação às nossas dores em plenitude, muito menos sabemos os propósitos de Deus do sofrimento do outro. Se eu não consigo saber da minha dor, que dirá do outro irmão, da outra irmã? Então eu volto a dizer, cuidado com aqueles que querem explicar a sua dor, que querem invadir a sua vida, sabe, tipo os amigos de Jó? Gente bem intencionada, mas você não pecou mesmo, você não deu brecha, você não isso, você não aquilo, bota pra correr. Eu botaria, já falo assim, já de cara, assim no púlpito, para todo mundo ouvir, nem vem, a vida é muito complexa, e já é difícil às vezes viver ela no meio da dor, que dirá ainda com os outros querendo meter o bedelho no propósito da dor. Então cuidado com isso, meu irmão, cuidado com isso. João 9, 1, 3, a gente vê que esse problema é antigo, olha lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, a pergunta dos discípulos para Jesus: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?
Aí disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Se não fosse o Filho de Deus encarnado dizendo isso para eles, quando que eles iam saber o propósito dessa dor? E o ponto aqui, mais do que a gente ver a resposta de Jesus no sentido de dizer acerca de que aquilo tinha acontecido, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O ponto é, vocês discípulos, estão errados, vocês estão equivocados. A maneira de vocês analisar é superficial, é tola. Não é nem isso nem aquilo, diz respeito a algo mais profundo e secreto que vocês não têm acesso, não têm acesso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tanto no sentido da gente querer fazer isso com os outros, e principalmente, blinde a sua casa, blinde a sua vida, para você não ser contaminado aí com pseudos profetas que vão revelar, sabe, o porquê que você está passando pelo que você está passando. Passar pela dor que a gente passa, seja ela qual for, já é difícil o suficiente para a gente ter gente palpitando no nosso ouvido, acessando a nossa esposa, os nossos filhos, dizendo o que é o que não é de um mundo espiritual, metafísico, que a gente não consegue acessar. E aí eu vou para o quarto conselho. O que é importante quando a gente sofre e quando a gente passa pela dor? É importante a gente entender que cada um de nós deve buscar interpretar ou não interpretar a sua própria dor. Quem está vivendo a dor é você. Quem está sofrendo é você. Você, diante de Deus, busque ao Senhor e tente entender, tente discernir, ore a Deus. Você vai ter resposta? Na minha experiência particular, de tudo que eu já vi, eu creio que a maioria das vezes nós não teremos, como eu já disse, acesso a esses propósitos. Agora, é você quem tem que fazer essa busca, é você que tem que interpretar a sua dor, é você que tem que tentar entender isso, lembrando desses conselhos anteriores, para você não achar que Deus está te punindo, mas é você, não são os outros. E saibam de uma coisa, viver pela fé não significa saber tudo. Você não vai ser mais ou menos crente porque você não sabe porque você está passando por essa dor. Você não vai ser mais ou menos feliz porque você não entendeu porque você viveu a tristeza que você viveu. Você não vai ser mais ou menos sábio, mais servo de Jesus ou menos servo de Jesus porque você está caminhando e não tem resposta para tudo e tem dúvida. Não tem problema nenhum em você ter dúvida, em você não saber. A experiência da fé, queridos, é uma experiência em que a gente se lança na caminhada e nós não sabemos tudo. Mas nós continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé e nós continuamos andando com aquela força de viver, como diz Tolstói, que o Senhor nos dá através da fé. A desgraça te assolou, continue caminhando. A maldade te tocou, continue caminhando. Quem disse que a sua fé precisa acabar porque você não sabe os porquês? Quem disse que a sua fé tem que acabar porque você está com dúvida? A fé não é igual à ausência de dúvida. É coragem para continuar caminhando, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Avante, meu irmão, vamos em frente, continuemos seguindo Jesus no meio das nossas angústias, no meio das nossas aflições, no meio das nossas dores. E Deus talvez vai nos iluminar para, quem sabe, sinalizar algo para nós no meio disso tudo, e glória a Deus por isso. Mas se você não entender porque o seu filho foi morto com uma bala perdida no Rio de Janeiro, com 7 aninhos de idade, tendo que colocar ele num caixãozinho branco pequenininho, se você não conseguir assimilar aquilo, não perca a sua fé, continue seguindo Jesus, continue caminhando com Ele, porque nós temos certeza absoluta que Ele não é o autor do mal, e que nós podemos ter fé sim,
sem ter todas as explicações. Afinal de contas, é isso que é a fé. Se soubéssemos de tudo, que fé é essa? Se tivéssemos clareza de tudo, que fé é essa? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ou seja, a nossa fé é uma aposta, é um salto que a gente dá. Continue caminhando com fé, em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento. Olha o que Jó pôde aprender no meio da dor dele. Jó capítulo 42, de 4 a 6. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Aí o Jó diz, não são os amigos dele que dizem, é o Jó que diz, depois de ter perdido tudo que ele perdeu, propriedade, recurso, filhos. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quem que pode legitimar essa experiência? Somente aquele que passou por essa dor. Só o Jó pode dizer o que ele disse. Ninguém pode dizer isso para ele. Ninguém pode chegar na conclusão para ele. Bem como ninguém pode chegar nessa conclusão por você. Somos nós, nessa caminhada de fé, nessa peregrinação espiritual, que vamos precisar dar conta de interpretar a nossa dor. Quinto conselho: apesar da dor e do mal, Deus pode nos ensinar em meio à dor. Deus não é o autor da dor, Deus não é o autor do mal, mas em meio à dor, nós podemos aprender algo. Agora, a gente tem que ter clareza e cuidado aqui. Deus, Ele não usa o mal, não usa o sofrimento para fins pedagógicos. Como eu disse, vou te mandar um câncerzinho aí para você aprender alguma coisa. Que isso, gente? Isso não é Deus. Que Deus é esse? Agora, no meio da tua dor, no meio da tua enfermidade, no meio das tuas lágrimas, esse Deus, na sua misericórdia e na sua graça, é capaz de, no meio desse mar de dor, te trazer algo, te dar sabedoria, te ajudar a valorizar o que precisa ser valorizado, te ajudar a enxergar com outras lentes, te ajudar a perceber o que você não estava percebendo, revisitar o seu gerenciamento do tempo, perceber aquilo que realmente importa na vida e na caminhada. Esse é Deus. Deus pode fazer isso. Como diz a canção que eu gosto muito do Resgate, talvez alguns irmãos conheçam, do Zé Bruno, ele fala assim que Deus usa a vida e a vida usa tudo. Deus usa a vida e a vida usa tudo. A gente vai passando pela vida, a gente vai enfrentando as dores, e no meio disso tudo, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, não sendo autor do mal, ainda nos ensina graciosamente a respeito de como viver melhor, mesmo no meio da dor e do sofrimento. E aí eu vou para o sexto conselho. Sexto conselho: Deus está conosco em meio à dor. Isso a gente tem certeza, isso não resta dúvida. A gente pode não saber explicar, mas Ele está ali. Você está pranteando pelo seu filho nas drogas, Deus está com você na sua dor, nas suas lágrimas. Você está pranteando no meio da dor física da tua enfermidade, Deus está com você no meio dessa dor. Você está pranteando a dor do teu casamento que está ruindo, Deus está com você no meio dessa dor. Você está pranteando a tua família que está destruída, Deus está com você no meio da sua dor. Não tem um espaço sequer no mundo, no universo, no cosmos, onde Deus não esteja. E no meio das suas lágrimas, no meio do seu luto, no meio da sua dor, Deus ali está. Salmo 23, verso 4, muito conhecido. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Independente da sua dor, independente da sua saudade,
independente do teu sofrimento, independente da tua escuridão, independente da intensidade com que o sofrimento beijou a sua vida, Deus está com você. Deus está com você. Deus está próximo a nós. Ele não se distancia de nós. Você pode estar passando o pior no seu trabalho. Você pode estar passando o pior nas suas relações pessoais. Você pode estar passando pelo pior dentro da angústia da tua alma. Você pode estar pensando e cogitando suicídio para fugir da dor, do sofrimento. Eu quero te anunciar aqui como ministro do Evangelho de Jesus, Deus está próximo, Deus está perto, Deus Ele é o Deus conosco, e nada vai nos separar do amor desse Deus por nós, nada, seja lá a causa, a consequência do que gerou, Deus está com você, Ele é o bom pastor e Ele não desampara as suas ovelhas. Você pode ser a desgarrada, você pode ser a centésima, Ele vai deixar os 99 lá para ir atrás de você e te buscar, estar com você ali no meio da perdição, no meio do escuro, no meio dos seus medos, das suas dores. Deus está conosco. Como eu disse, tem algumas questões no sermão de hoje que talvez podem te deixar meio... Tem algumas respostas que talvez não serão dadas. E eu tenho que ser sincero com vocês, que não serão mesmo. Agora, existem algumas verdades, as quais nós não podemos deixar de nos agarrar. E uma delas é essa. Ele é o bom pastor que atravessa conosco o vale da sombra e da morte. Aleluia, aleluia. Ele está conosco no meio das nossas aflições. Ele está conosco no meio das nossas tribulações. Ele está conosco quando não tem dinheiro para pagar os boletos. Ele está conosco quando a gente é demitido. Ele é conosco no meio de um tratamento, de uma enfermidade. Ele é conosco no meio da perda do ente mais querido. Ele está conosco. Sétimo e último conselho. Romanos 12, 15. Paulo diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Melhor coisa que a gente pode fazer na nossa caminhada de fé, como servos de Jesus, como crentes que professam fé em Cristo, no nosso Mestre, gente com fé que caminha por essa vida olhando para Ele. A melhor coisa que a gente pode fazer diante do sofrimento que nos assola, e que assola em especial o nosso próximo, aquele que está perto da gente, é chorar com Ele. É chorar com Ele. Existem alguns momentos que não é hora para teologia, gente. Que não é hora para muita palavra. Que não é hora para muita explicação. Tem uma hora na vida que nós, como crentes, se quisermos ser fiéis àquilo que Ele nos instrui em Sua palavra, diante daquele que está enlutado, daquele que está enfermo, daquele que está sofrendo, cabe-nos chorar junto, chorar com. Se nós queremos ser uma comunidade de Jesus, uma igreja de Cristo, sabe, menos palestrinha gospel, menos palestrinha evangelical, muito mais chorar com. É abraçar o irmão, olha, não tenho nem palavra. Às vezes, e eu na experiência pastoral, às vezes você vê dores assim que eu olho e eu falo, eu não consigo nem imaginar o tamanho disso. Nem imaginar. Eu oro a Deus para que Ele me dê sensibilidade. Isso cabe a vocês, seminaristas da igreja. Esse é o pedido que vocês têm que fazer a Deus. Sensibilidade para vocês sentirem conforme o coração dEle. E às vezes não falar nada. É estender a mão e chorar junto. Às vezes só cabe isso.
Porque diante da dor, do tamanho de algumas dores, realmente a gente só se cala, a gente não explica, a gente não entende, mas a gente faz como Paulo nos orienta, a gente chora com os que choram. Você quer ser um crente bom, um crente fiel a Deus, temente ao Senhor, um discípulo de Jesus de Nazaré? Peça a Deus sensibilidade para que no meio daqueles queridos que perderam suas casas e moradias em Petrópolis, daqueles que estão angustiados aqui na Vila Municipal e às vezes a gente não sabe nem direito o que fazer, aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam entes queridos, sabe o que você vai fazer? Se você quer ser um discípulo, uma discípula, vá chorar com. Chore junto. Tenha empatia perante a dor do outro. Se sensibilize. Ore, interceda. E às vezes a sua oração, a sua intercessão vai ser, sabe o quê? Chorar na presença de Deus. 7 conselhos. Deus não é o autor do mal. Nunca conheceremos os propósitos de Deus em plenitude. Muito menos saberemos os propósitos de Deus para o outro. Cada um deve interpretar ou não, se não tivermos resposta à sua própria dor. Apesar do mal e da dor, Deus pode nos ensinar em meio a ela. Deus está conosco em meio à dor e devemos chorar com aqueles que choram. Queria te incentivar nessa noite a se colocar diante do Pai, se colocar na presença do Senhor, colocar o seu coração diante dEle, colocar a sua dor diante dEle. E queria pedir a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine com sabedoria, para que a gente possa viver a nossa vida cheia da sabedoria do Evangelho, para enfrentarmos as dores da caminhada. E para que a gente possa se agarrar nesse texto de Romanos 5,8 que nós lemos no início. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus demonstrou seu amor por nós, Ele não deixará de demonstrar amor por você, independente pelo que você está passando, independente do tamanho da dor que está afligindo a sua alma. Queria te convidar a baixar a sua cabeça nesse momento. E nesse instante eu quero fazer um apelo aqui. Se você está enfrentando dor, sofrimento, e você gostaria de receber uma oração, eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar, nessa noite. Amém. 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 Saibam todos vocês, que nós aqui como comunidade de fé, nós queremos ser uma comunidade que chora com você. E eu queria te dizer nessa noite, sem medo de errar, Deus está chorando a tua dor com você. Deus está perto, Ele não está longe. Talvez você não vai ter todas as explicações, mas você pode ter certeza que o Pai amoroso vai estar bem perto de ti. Pai de amor, queremos nesse momento, como igreja tua, nos solidarizar, Pai amado, com aqueles que têm sofrido, com aqueles que estão angustiados, com aqueles que estão enlutados, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu quero interceder por esses irmãos e irmãs, por aqueles que talvez nos assistem também. Eu quero interceder e pedir para que o Senhor dê olhos para eles enxergarem a Tua presença no meio de tudo aquilo que eles estão vivendo. Que eles possam, Pai amado, receber do Teu bálsamo nesse momento, do Teu aconchego, do Teu abraço. Quem sabe um abraço que vai ser materializado num abraço de alguém que vai abraçá-los, talvez no final desse culto. Que eles possam saber que eles não estão sozinhos, que eles possam saber, Deus querido, que embora a falta de respostas, a fé deles pode ser nutrida, pode crescer no meio a essa lagoa de lágrimas do sofrimento. Deus e Pai querido, sê com eles, Teu Espírito Santo traga o consolo que eles precisam,
Que teu Espírito Santo traga o alento que eles estão carecendo nessa noite. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor os fortaleça. E que eles possam continuar firmes, caminhando na tua presença, Pai. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Saiba que eu me comprometo aqui como pastor a te atender, a chorar junto com você. E saiba que aqui você tem um lugar que ninguém quer ficar dizendo um clichêzinho para você, mas quer chorar com você a tua dor. Vamos todos ficar de pé, vamos louvar a Deus mais uma vez.